Caros colegas economistas, voltamos a todos para convocá-los a participarem com mais intensidade aqui no nosso CORECON, no Conselho Regional de Economia. Eu volto a insistir que agora em agosto, setembro, nós vamos ter eleições, não é isso? E eu apreciaria bastante que mais economistas se candidatassem a cargos eletivos para que a gente pudesse, então, arregimentar um elenco de economistas, né? Daqueles que eventualmente tenham, assim, um pouco de tempo, um pouco de vontade de fazer com que o nosso currículo cresça. Nós precisamos de mais economistas e, com toda certeza, mais economistas que possam nos ajudar a debater sobre a questão tributária no país, não é isso? Nós estamos diante de uma reforma tributária ao qual nós temos sido convocados para participar dessa reforma tributária. Recentemente nós recebemos aqui o Dr. Marcos Cintra, que foi um baluarte aí na questão de gerar sentimentos para que nós tivéssemos um imposto único. Recentemente o Dr. Marcos Cintra também compôs o governo através de ser nomeado secretário da Receita Federal. Enfim, nós estamos debatendo, o próprio Senado está debatendo a questão, nós fomos já convocados para participar junto ao Senado para que a gente expresse a nossa opinião, a opinião de como deve se conduzir uma estrutura tributária que possibilite a sensibilidade aos investidores aplicarem os seus recursos aqui no país, está correto? Então, eu fico muito feliz em poder participar dessa empreitada, porque eu acho que todos nós temos que colaborar para que esse país venha a ter uma estrutura tributária que possa sensibilizar bastante os empresários a aplicarem aqui no país. Há um debate bastante intenso sobre a questão de se tributar a dividendos, não é isso? Eu diria o seguinte: a tributação de dividendos ela já ocorreu aqui no país. E na época, no período em que houve essa tributação, a gente percebeu que muitos investimentos deixaram de ser feitos aqui. A partir do momento em que esse tributo, essa tributação deixou de existir, então a gente notou a presença mais intensa de investidores aqui no país. Eu volto a repetir que é muito importante o investimento estrangeiro aqui no país. Entretanto, é importante que os investidores estrangeiros eles invistam em projetos de longo alcance e de prazo médio para cima, de longo prazo, né? Que eles investam na geração de riqueza, enfim. A gente percebe, de um lado, que parte dos recursos que vêm do exterior, e esses recursos são consagrados, não é isso? E eles entram para o mercado de valores. Nem sempre a entrada desses recursos para o mercado de valores gera melhoria na economia. Ela pode gerar o que talvez ganho aqueles que investiram. Então, a entrada de recursos estrangeiros para desenvolver um processo especulativo, ele não é bem recebido. Muito embora seja um desejo intenso da Bolsa, porque a Bolsa ela ganha no quê? Ela ganha na compra e venda. Ela ganha, cada vez que um compra e outro vende, ela vai ganhar uma corretagem. Mas essa intensificação de investimentos no mercado de valores, através da compra e venda de ações, absolutamente ele não pleiteia e não contempla um aumento nos nossos meios econômicos, um aumento na nossa produção e nem um aumento da nossa economia, não é isso? Então eu gostaria de conclamar a todos para que os senhores compareçam aqui no nosso conselho, para que a gente possa ter o quê? Para que a gente possa ter um elenco de colaboradores capazes de direcionarmos uma proposta ou propostas extremamente pertinentes e interessantes para que a gente venha a ter uma reforma tributária muito boa. E eu conclamo também a todos o seguinte: nós temos aqui o Espaço do Economista,
que tem a pretensão de fazer com que todos os senhores frequentem o espaço do economista e possam utilizá-lo para benefício próprio. É isso? Esse espaço do economista foi criado porque nós criamos a função do consultor econômico-financeiro independente e estamos pleiteando junto aos órgãos competentes, especialmente com a Comissão de Valores Imobiliários, para que ela regularize essa função, porque é uma função nata do economista, não é isso? E, lamentavelmente, a CVM tem virado de costas para nós, por quê? Porque se o consultor econômico-financeiro independente ele está apto para analisar a estrutura econômico-financeira de uma empresa que não seja de capital aberto, por que ele está proibido de usar todos os seus conhecimentos na análise de uma empresa de capital aberto? Não existe diferença. A única diferença que existe é que a empresa de capital aberto ela é uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa e a outra que não é de capital aberto não tem. Mas são duas empresas, é claro, com objetivos econômicos, né, com expectativas de ganho, enfim. São empresas que participam da nossa estrutura econômica e, claro, empresas que geram o quê? Geram emprego, geram tributos para o governo e geram o quê? Ajudam o desenvolvimento socioeconômico do país. Portanto, eu conclamo a todos que venham para o Conselho, que procurem de alguma maneira aqueles que estão elaborando as chapas, não é isso? E procurem se inteirar de tudo aquilo que acontece aqui no Conselho, que sempre será a expectativa de uma colaboração muito boa. É o que eu tinha a dizer a todos. E eu aproveito agora para, concluindo, dizer aos senhores que nós estamos aqui em plena campanha de um ranking de ações, não é isso? O ranking de ações é uma iniciativa nossa que pretende fazer com que o cidadão ele vá pesquisando, vá procurando desenvolver os seus conhecimentos no mercado de ações, no segmento acionário, para que ele possa, através de uma pesquisa, através de um estudo, proferir a sua opinião a respeito da eventual melhora de uma cotação ou não. Eu gostaria que todos participassem, como têm participado, não é isso? Mas a intensificação disso depende muito dos senhores e eu quero que os senhores analisem essa possibilidade, tá ok? A nossa pretensão é que, mediante vocês pesquisarem, vocês avaliarem a possibilidade de virem participar do mercado aqui de uma forma mais intensa, não é isso? Inclusive se beneficiar com o ganho de recursos que seriam sempre bem recebidos por todos. É a nossa mensagem. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição para todos aqueles que quiserem e pretenderem conversar conosco. Eu agradeço a todos e um grande abraço.